Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente eu aqui no Mobility Zone Brasil para falar de um tópico bem interessante, Catalyst 9800, upgrade sem impacto com SSU, com HSSO. Lembrando que vocês aprenderam aqui no vídeo anterior sobre alta disponibilidade, HSSO e N+1. Agora o foco é mais a questão do upgrade com HSSO e com N+1 sem ter impacto na sua infraestrutura. Quais são os processos que você precisa fazer para você fazer um upgrade sem impacto no seu ambiente ou no seu projeto para quem está implementando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Assis, arquiteto de soluções aqui na Cisco, CCI Wireless, CWNE, responsável aqui pelo portfólio de Enterprise Networks no Brasil, de Wireless, Switching, SD Access, ICE. E lembrando que é importante você se inscrever no canal, dê o like, comente. Eu olho todos os comentários, tá, pessoal? Então agradeço muito o feedback de vocês, é bem importante para mim, para dar continuidade nesse trabalho, que é muito importante para mim estar compartilhando conhecimento com vocês. Tá legal? Sem mais delongas, vamos aqui ao tópico de hoje. Seguindo a parte de funcionalidades básicas e avançadas do controlador 9800, tá? Então a gente está detalhando essas funcionalidades avançadas. Já falamos aí sobre o alta disponibilidade, já falamos de AVC, QoS, agora estou falando de upgrade sem impacto. E no tópico de hoje, o upgrade sem impacto é justamente com HSSO e o N+1. Tá, Wellington, mas vai ter uma agenda para esse tópico também? Vai ter, pessoal. Assim como o tópico anterior, esse tópico é um tópico bem relevante, tem muitos detalhes que a gente precisa abordar aí para tirar as dúvidas de vocês. Vou falar um pouco sobre o Zero Downtime, né? Novamente, reforçando o que eu falei na alta disponibilidade, a importância do HA, o que é o ISSU e o procedimento de upgrade. Também vou falar dos pets nas controladoras, os pets nos APs, AP Device Pack. Tudo isso vai ficar claro para vocês o que cada um desses recursos faz dentro da controladora wireless e a importância dele para o seu ambiente. Seguindo aqui, pessoal, novamente, né? O novo normal, tempo de inatividade zero. Eu diria que, como eu disse para vocês, né? Já há 14 anos na área, desde que eu comecei lá implementando projetos, obviamente que a preocupação era ter o tempo de inatividade zero, né? E cada vez mais os clientes, em especial a Cisco, vem desenvolvendo produtos para quê? Para justamente fazer com que tenha o impacto mínimo possível, praticamente não ter impacto durante um processo, por exemplo, que possa acontecer dentro da sua infraestrutura, como um evento não planejado, uma falta de energia, uma falha de rede no controlador ou uma falha na sua rede WAN. Como é que os access points vão se comportar? Como é que o controlador wireless vai se comportar nessa situação? Como é que eu consigo garantir que meu ambiente ele vai ter ali total disponibilidade durante aquele processo? Ou durante um upgrade, poxa, Wellington, tive uma vulnerabilidade, preciso fazer um upgrade de software. Vou ter impacto na minha infraestrutura, como é que eu faço uma atualização, uma correção de bug, uma correção de alguma coisa relacionada à segurança na minha infraestrutura sem impactar, por exemplo. E um upgrade de software como um todo dentro da minha infraestrutura para o quê? Para ter novas funcionalidades sem impactar no meu ambiente. Então imagine que a Cisco ela desenvolveu recursos que a gente vai comentar aqui para quê? Para justamente ter esse tempo de inatividade zero que a gente está conversando aqui, tá bom? Seguindo, pessoal, queria reforçar a importância do HSCO, que eu já comentei anteriormente no vídeo anterior, ou IUN+1 em relação ao tempo de rede que a rede poderia ficar inativa, né? Antes de eu explicar a questão do SSU, do SMU, dos PETs, tudo isso, eu queria dar um exemplo para vocês aqui para ficar claro em relação ao comportamento. Então aqui a gente tem três cenários, um standalone, um N+1 com HA e um par de SSO. Na situação de falha de controlador, a gente sabe que se você tiver um controlador somente, então eu sempre recomendo aos clientes tenha um par de controladores, porque a gente sabe que na prática quem tem um não tem nenhum, porque se esse equipamento falhar você pode ter um impacto considerável na sua infraestrutura, ou seja, sempre trabalhe com uma redundância de 2 appliances. Isso para qualquer recurso na sua rede, né? Seja um controlador wireless, seja um servidor de autenticação, seja um switch, seja um firewall, é sempre importante a gente ter a dupla abordagem, a redundância dentro da nossa infraestrutura, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo em relação à falha de controlador. Então se eu tenho um controlador standalone, eu posso ali demorar dezenas de minutos para recuperar a minha controladora e o impacto pode ser significativo nos APs e clientes. Porque se o controlador ele falhou ali, poxa, foi uma falha de hardware, agora vou ter que fazer um RMA, ou foi uma controladora virtual que falhou, vou ter que reiniciar a controladora, o que eu faço na prática?
Obviamente que dentro da Cisco a gente tem os nossos APs em modo flex, que eles entram em modo standalone. Então o AP ele entra em modo sobrevivência, que ele consegue autenticar os usuários, conectar os usuários com chave ou até autenticar os usuários via ISE. Importante entender que o AP quando ele está em modo flex, ele tem essa sobrevivência natural dele, desde que bem configurado dentro do controlador wireless, ele pode buscar o ISE, ele pode conectar os usuários com PSK, tudo isso sem a dependência da controlador wireless. Porém, você não vai ter ali a visibilidade de quem está conectado na sua infraestrutura, você não vai ter novas configurações porque a sua controladora ela acabou de falhar. Tá bom? Agora, se eu tenho um N+1, por exemplo, eu tenho um par de controladoras, é diferente. Se uma controladora falhar, por exemplo, eu vou ter uma interrupção rápida, perceptível ali para os clientes rapidamente, mas os APs eles vão se associar à controladora redundante, então vai ser algo ali mais transparente, sem impacto significativo, tá bom? Se eu tenho um par de SSO, leia as controladoras ativa e standby, que eu expliquei no vídeo anterior. Basicamente, se uma controladora falhar, se a ativa falhar, a recuperação é em menos de um segundo. Então é uma recuperação muito rápida. Então na prática você praticamente nem sente que aconteceu aquela queda, tá bom? Novamente, importante a gente ter redundância nesse cenário também. Em relação ao upgrade de software, né? A gente tem alguns tipos de upgrade, tá, pessoal? Que eu vou detalhar para vocês. Por exemplo, o SMU é basicamente como se fosse um patch que você instala na controladora. O AP Service Pack também é um patch para os APs, vou explicar mais à frente. Basicamente, essa instalação não tem impacto. Então, uma instalação pontual resolve os problemas, ela não tem impacto. Da mesma forma, isso vale para o ambiente standalone, isso vale para o ambiente com N+1, isso vale para o ambiente com SSO, obviamente. Agora, no upgrade de imagem, aí já é diferente, porque se no upgrade de imagem eu tenho somente um controlador wireless, obviamente que eu vou demorar alguns minutos até esse controlador receber a imagem, ele repassar essa imagem para os access points e depois ele reiniciar, eu vou ter um impacto ali considerável, porque eu só tenho um controlador. Agora, se eu tenho N+1, já não, eu consigo fazer um upgrade sem interrupção para os APs e para os clientes, fazer um upgrade controlado, fazer a distribuição de uma imagem num controlador 1, depois a imagem do controlador 2 e fazer essa transição que eu vou explicar mais à frente para vocês. Da mesma forma, quando tem um HSSO, eu uso o recurso do ASSU, que é o upgrade em serviço, né, sem impacto, tendo essa automatização pelo DNA Center ou diretamente pela controladora wireless, que vocês vão entender aqui. Então, basicamente, são os três casos que eu quero mostrar para vocês em relação ao tempo de que a rede poderia ficar inativa numa situação de falha ou upgrade. Tá bom? Beleza, pessoal? Agora vamos seguir aqui com o detalhamento de cada um dos métodos de upgrade. ISSU in Services Software Upgrade. Ele é justamente atualizar o software em serviço, né? Como é que eu farei isso? E por que o ISSU com HSSO? Importante ter visibilidade que esse recurso ele se aplica com HSSO, tá? Ele não se aplica para N+1. Para N+1 eu vou explicar mais à frente para vocês qual que seria o método de você fazer o upgrade sem impactar a sua infraestrutura, tá bom? A ideia do ASSU com HSO é justamente eliminar o tempo de inatividade de rede durante o processo de atualização, eliminar a necessidade de você ter um controlador N+1, ou seja, um controlador à parte, ou um par de controladores à parte, somente para você fazer o processo de atualização, para você colocar esse controlador numa versão mais nova e ficar fazendo a transição pouco a pouco. Automatizar o processo de atualização sem intervenção manual. Então esse é o objetivo aqui do ASSU. E o que é o ASSU? Basicamente, você faz uma atualização completa da imagem de uma versão para outra, né, enquanto o encaminhamento do tráfego continua. Ou seja, na prática, praticamente você não tem impacto nenhum ali enquanto você está fazendo o upgrade de software. Todas as ações dos APs e clientes são retidas durante o processo de upgrade, ou seja, basicamente o meu cliente ele não sente nada ali durante o upgrade. E a imagem aí tem alguns processos, né? Tem que ser um par HS Active Standby Hot, tem que ter o controle Install Mode e a imagem deve ser compatível com a controladora, obviamente, porque senão você não vai conseguir fazer a instalação dessa versão, tá bom? Mas Wellington, quais são as plataformas que suportam o ASSU? Basicamente, pessoal, tanto as controladoras virtuais quanto as controladoras físicas, todas elas suportam esse recurso, assim como nos APs que estarão dentro dessas controladoras wireless. Uma vez que o AP está associado a uma dessas controladoras wireless, você vai lá e consegue fazer o processo de ASSU nas versões recomendadas que eu vou citar mais à frente. Tá bom? Pô, Edson, explica um pouco mais do processo do ASSU, né?
Então aqui a gente tem um exemplo, tá, pessoal? Imagina que eu tenho um cluster com a ativa e com a standby, certo? A ativa ela está na versão 1, a standby, por enquanto, ela está na versão 1. Aí eu vou jogar a nova imagem para ativa, como vocês podem ver aqui. A ativa vai repassar essa imagem para standby, como a gente pode ver aqui. Os APs com a versão 1 vão fazer um pré-download da versão 1, versão 2. Lembrando que os APs, pessoal, assim como os switches, assim como os equipamentos de rede, ele tem um armazenamento local. Ele tem a flash dele lá, que ele pode ter duas versões, a versão 1 e a versão 2. Então ele pode ter duas imagens lá, que é a imagem primária e a imagem secundária. Então aqui é normal. O AP, por exemplo, ele está trabalhando na versão 1, ele baixar a versão 2 e deixar ela na flash dele bonitinha, encostada lá. E depois ele pode setar qual que vai ser a prioridade. Ah, vai ser a V2 ou a V1 que eu vou subir agora, por exemplo. Então note que já tem um processo bem organizado em relação ao upgrade. Voltando aqui novamente no processo. Então a standby ela vai carregar essa nova imagem até que ela vai estar com a nova imagem de fato. Uma vez que ela esteja com a nova imagem, vai acontecer um switch over. O que é esse switch over? Basicamente é a transição, onde a secundária vai ser ativa já com a versão 2 e a primária vai ser a standby com a versão 1. Tá legal? E aí, a ativa executando a versão já vai estar com a SSO, com a standby executando a V1, conforme eu mostrei ali para vocês, tá bom? E aí, posteriormente, enquanto a standby carrega a nova imagem, como a gente pode ver aqui, ela já recebeu a nova imagem, e ambas vão estar com a nova imagem, o que vai acontecer? Os APs executando a versão 1 vão estar associados ao controlador ativo, executando a versão 2, e pouco a pouco, esses APs eles vão atualizando, eles vão reiniciando. Aqui está tudo bem que está atrás da minha cara aqui, mas eles vão atualizando, eles vão reiniciando pouco a pouco e já subindo a V2. Novamente, como eu falei para vocês, dentro da flash do Access Point eu posso ter duas versões, versão 1 e versão 2. Note que aqui, pessoal, mesmo os APs executando a V1, eles vão ter um controle em relação ao boot deles para ir trocando para a versão 2. Isso tudo é controlado pelo controlador wireless para quê? Para você ter praticamente nenhum impacto ali na sua infraestrutura durante esse processo, tá bom? Note que isso é tudo automatizado, controlado pela controladora wireless, tá bom? Tá, Wellington, mas você pode dar mais detalhes sobre esse fluxo? Novamente, vou repassar esse fluxo agora de outra maneira. Então a gente tem a controladora ativa aqui com a versão 1, a standby com a versão 1, os APs na versão 1. Aí, eu joguei a imagem para ativa. Ativa, ela envia essa imagem para standby, como a gente pode ver aqui. A ativa faz um pré-download da versão 2 para os APs. Aí os APs vão ter a versão 2 como primária no boot deles, mas eles vão continuar com duas versões, a V1 e a V2, ali na imagem, conforme eu expliquei para vocês. Por enquanto eles vão continuar operando na V1, porque ainda não foi feito o processo, né? Vai ter um reload na standby, e a imagem nova vai ser instalada nesse controlador em standby. Depois vai ter um sync de estado entre a V1 e a ativa e a standby. Então basicamente eles vão fazer um sync ali, depois que a standby fez o reload para a nova versão. Vai ocorrer o switchover. A ativa já vai estar com a versão 2, vai manter a versão 2 como a gente pode ver aqui, né? Ela vai virar ativa, sai do modo standby, enquanto a standby reinicia com a versão 2. E aí, pouco a pouco, os APs eles vão subindo com a versão 2, de pouco a pouco, tendo um ambiente controlado, conforme eu expliquei para vocês ali, sem ter um impacto na sua infraestrutura, tá bom? Tá, Wellington, mas depois que eu fiz a instalação, eu tenho que me preocupar com alguma coisa? Sim, pessoal, você tem que preocupar e dar o comando commit, tá? Então, no processo aqui, eu vou explicar para vocês qual que é a função desse comando, nada mais é do que ativar de fato a versão na controladora wireless. Um ponto importante é que você não der o install commit, você não apertar o botão de commit lá na GUI da controladora wireless, ele vai entender que ele tem um recurso, a controladora tem um recurso de auto-abort. O que é o auto-abort? Basicamente, ela consegue abortar aquele processo e voltar para a versão anterior, ou abortar o processo de ASSU. Então, por isso que é importante, uma vez que você terminou o seu processo, dar o commit para você evitar que ela retorne ao processo anterior.
e aí pode gerar um impacto significativo na sua infraestrutura, tá bom? As mudanças depois que eu dou o commit são permanentes, então ela mantém a versão. Pode executar a qualquer momento após a instalação bem-sucedida do controlador, mesmo sem aguardar o processamento de todos os APs. Eu acho melhor esperar, tá? Sendo bem sincero com vocês, mas aqui seria uma situação onde ele explica o processo aqui, tá bom? Onde eu estou explicando o processo aqui. Como parte do install commit, um ponto de rollback é criado justamente para quê? Para que se ocorrer abortar esse processo, ele retornar, tá bom? E basicamente esse ponto de rollback é criado. Se vocês quiserem saber muito mais detalhes em relação ao processo de abortar esse processo e fazer o rollback, aí eu preciso que vocês vão lá no guia da Cisco e leiam exatamente todos os detalhes sobre esse processo de abortar ou rollback dentro da controladora, tá bom? Tá, Wellington, mas como é que seria essa parte da atualização, né, da controladora em si? Então imagina que eu vou carregar a imagem dentro da controladora, eu baixei a imagem lá, vou carregar a imagem. Quando eu carrego essa imagem, ele colocou aqui o arquivo, né? Como a gente pode ver. Ele clicou em Software Update, selecionou o arquivo e ele selecionou aqui o ASSU Upgrade. Quando a gente seleciona a ASSU Upgrade aqui, basicamente, quando eu clico Download e Install, eu consigo acompanhar o status. O que é esse status? O passo a passo que ele está fazendo. Instalou a imagem na primária, instalou na secundária, distribuiu. Como é que ele está fazendo isso passo a passo? É muito simples, pessoal. Upgrade, basicamente Administration, Software Management. Clico, coloco a imagem aqui, ASSU Upgrade, Download e Install. Tá bom? Uma vez que eu cliquei em Download e Install, eu já consigo ver os logs do processo ASSU. Então eu clico aqui embaixo. Aqui embaixo tem um Show Logs. E basicamente eu consigo acompanhar passo a passo o que ele está fazendo ali em relação se ele está instalando a imagem, se ele já fez o pré-download, se ele já ativou na standby, se ele já ativou na ativa. Então ele mostra ali passo a passo que ele está fazendo. Estavam seguindo aquele processo que eu comentei anteriormente. O pré-download dos APs ele pode ser monitorado, tá? Então aqui embaixo tem o AP Statistics, que está aqui embaixo, onde está a minha cara aqui. Enfim, tem o AP Statistics ali, você consegue ver total número de APs que ele já distribuiu essa imagem, como é que está o progresso de pré-download, todo passo a passo, tá bom? Após a instalação da V2 na standby, então a gente pode ver aqui que ele já instalou na standby. O que vai acontecer? Novamente a standby ela vai ser a nova ativa. E aí ele vai pedir para você relogar, vai derrubar a sua sessão e pedir para você fazer o login novamente. É normal, tá bom? Desculpe. E aqui você consegue novamente acompanhar o upgrade dos APs, né? Quais APs já fizeram a transição e já deram join ali com uma nova versão. Você pode monitorar aqui em AP Upgrade Statistics, que está aqui embaixo da minha cara aqui, tá bom? Beleza? Uma vez que você terminou, você tem que lembrar da questão do commit. Você tem que ver aqui que está install commit, ou seja, de fato o processo agora está completo. Ele commitou, ele terminou, ele ativou aquela versão, ele não vai fazer o processo de abortar isso e retornar, tá bom? Meus parabéns, você terminou seu ASSU. Tá, Wellington, cenários suportados, né? Faltou o S aqui, com o ASSU. Então, novamente, são todos os controladores que estão aqui em cima, todos os modelos físicos e virtuais, tá bom? Só que o ASSU ele é compatível dentro das versões principais, tá? Então 17.3, então se eu tenho qualquer uma 17.3 ou para qualquer outra 17.3, ou para 17.6 ou para 17.9. Então são sempre as versões principais, as versões que estão ali como major, a gente diria, tá? Aquelas versões intermediárias 17.5, 17.4, 17. As intermediárias, basicamente, eles não têm o recurso de SSU suportado. Então aqui a gente tem um exemplo. 17.3, qualquer uma das 17.3, se eu for para 17.3.4, 17.3.5, 17.3.x, todas as versões vão ter ASSU, tá bom? Na 17.6 também. Da mesma forma, se eu for para 17.3 para 17.3 também. Se eu for 17.6 para 17.9 também. Se eu for 17.3 para 17.9 também. Fazendo o upgrade dentro da 17.9, dentro da 17.6, 17.3, eu também tenho o SSU. Se eu vou da 17.9.1 para 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e assim sucessivamente. Todos os APs são suportados nas controladoras, vão ter esse recurso, tá bom?
Então, é importante vocês terem essa visibilidade também. Por isso, chequem o Release Notes para ver se vocês podem fazer esse upgrade usando o ASSU. Tá legal? Basicamente é o que eu expliquei, tá, pessoal? Tá, Ayrton, mas isso quer dizer então que eu só posso fazer o upgrade seguindo essas versões com suporte ao SSU? Ponto importante, pessoal, que você vai notar que todas as versões que estão recomendadas lá no documento do TAC, que eu vou falar mais à frente, que são as versões recomendadas para 9800, basicamente tem suporte a SSU nativamente, tá? Então você tem esse recurso já, que vai ser sempre 17.3, 6.9 e futuramente a 12 também, obviamente, tá bom? Porém, na situação de ter que utilizar uma versão devido a uma feature nova ou imagem de engenharia, sabendo que essa não suporta o SSU, isso não quer dizer que você não vai fazer o upgrade, você pode fazer o upgrade. Mas basicamente, durante o upgrade, o que vai acontecer? Basicamente, as duas controladoras elas vão receber essa versão, elas não vão seguir aquele processo, né? Elas vão colocar essa versão como backup. Essa versão elas vão ser distribuídas para os APs em pré-download, tá? E aí, para ativar, você vai precisar reiniciar ambas as controladoras e aguardar elas retornarem já com a nova versão, tá? Então é um pouco diferente o processo aqui quando eu não uso a SSU, é como se fosse o processo tradicional, tá bom? Para este caso em si, sim haverá um impacto, tá? De alguns poucos minutos ali até os controladores rebutarem, tá? Mas lembre-se, somente para versões que não tenham suporte a SSU, normalmente não são as recomendadas pelo TAC, tá bom? Você também pode utilizar a estratégia do N+1, né? Sem impacto que eu vou explicar mais à frente. Basicamente, você tem uma controladora na versão mais nova, né? E você vai fazendo a transição dos APs pouco a pouco até você fazer o upgrade daquele cluster por completo, tá bom? E esse processo do N+1 eu vou explicar mais à frente, que vocês vão entender um pouco mais também sobre essa outra possibilidade. Beleza, pessoal? Então, novamente, a SSU, as versões que eles são suportadas, é muito importante que você tenha toda essa gestão sem impacto nenhum. Mas mesmo sem o SSU, se eu tiver uma versão que não suporta o SSU, eu consigo fazer o upgrade no meu par de controladora, distribuir essa versão para os APs, pré-download, e rebutar esses controladores já na nova versão, ou usando o método de N+1, onde eu coloco essa versão mais nova no controlador à parte, vou jogando os APs pouco a pouco para lá, e posteriormente eu faço o reboot do meu cluster. Note que, tanto um quanto o outro, a gente basicamente não tem impacto ali, quando bem planejado na nossa janela, na nossa infraestrutura. Legal? Seguimos aqui então. Tá, Wellington, você comentou um pouco dos patches da 9800, né? Que patches seriam esses, né? E para os APs e o AP Device Pack. Basicamente, pessoal, dentro da controladora a gente tem alguns updates como se fossem softwares, né? Que seriam para resolver bugs pontuais. Então, ao invés de eu fazer todo o upgrade da versão, sair da 17.9.3 para 17.9.4, por exemplo, que eu uso o ASSU, eu posso pontualmente instalar um patch ali para resolver um bug pontual, para resolver algum problema de segurança, alguma correção pontual ali, sem eu precisar fazer um upgrade por completo na minha controladora wireless. Então, patch, correção pontual ali, onde eu não tenho impacto, por exemplo. Posso também instalar alguns Service Packs, então assim como eu tenho patches para controladoras, eu tenho os patches para os APs que a gente chama de Service Pack, que é para bugs pontuais. E imagina, por exemplo, surgiu um novo modelo de AP que a Cisco lançou, eu queria comprar, eu queria colocar na minha infraestrutura, mas eu vi que o meu controlador, nessa versão, ele não suporta. Acontece, pessoal, que às vezes não. A Cisco lança alguns AP Device Packs que é para aquele controlador suportar aquela AP mais nova, por exemplo, naquela versão antiga que você tenha porventura. Isso pode acontecer dentro do seu ambiente, por exemplo. Isso traz um benefício muito grande, que eu tenho uma rápida resolução de problemas, né? E eu forneço a correção ali pontual, se precisar fazer o upgrade completo da minha infraestrutura, tá bom? Tá, Wellington, como é que funcionaria esse SMU, né? O patch para controlador wireless? Tem dois tipos de patch, tá, pessoal? E aí eu preciso explicar para vocês. Existe o patch hot, que basicamente ele não precisa do reboot, que são os patches mais comuns, tá? E existe o patch cold, que aí precisa de um reboot, de fato, na controladora wireless, mas ele costuma ser menos comum, tá bom? Se eu tiver uma controladora standalone, normalmente eu recomendo que você trabalhe sempre em pares. Nenhum reboot do controlador é necessário, a sessão do AP e o cliente não vai ser afetada. Assim como se eu tiver controladoras redundantes, a ativação do patch vai ser nativa e na standby. Não tem problema que eu não tenho reinicialização de nada, tá bom?
Agora, se eu tenho uma standalone, eu instalo um cold patch, que seria um patch mais agressivo. Aí eu vou reiniciar o controlador, eu posso ter um impacto na minha seção dos APs. Já se eu tiver aqui o HSSO, basicamente o impacto ali ele é bem menor, porque eu vou usar todo aquele controle em relação à instalação da TV na standby, tá bom? Como é que eu faço a instalação desse patch Wellington na controladora wireless? Então, basicamente, eu vou aqui em Administration, Software Management, seleciono o S1000, adiciono o patch aqui e sigo esse processo. E basicamente é isso. Aí ele vai fazendo o processo de instalação, tá bom? Notem que vocês precisam saber se o patch é cold ou se ele é hot, tá bom? Como eu expliquei anteriormente. Tá, Wellington, e o AP Service Pack, o que é? O AP Service Pack, pessoal, nada mais é do que um patch para os access points. O SM1000 é um patch para controlador wireless. O AP Service Pack é um patch para os access points, para correção de bugs pontuais nos access points. São suportados tanto os APs em modo Flex, Local e Fabric, que vocês vão ver mais à frente, depois os modos de operação dos APs, né? Pré-download para os APs, ativando somente nos APs afetados. Então esse Service Pack ele pode ser por modelo de AP, tá? Então ele não precisa ser para todos os APs, ele pode ser para um subconjunto de APs. O update ele vai ser somente naquele grupo de APs se você tem uma distribuição controlada. Ou seja, você pode falar, olha, esse patch eu vou distribuir somente para os APs desse site, desse modelo aqui, por exemplo. Então você tem um controle. Olha, como é que seria esse controle? Imagine o seguinte, eu tenho lá um AP com 3.800, um AP com 2.800, um site com 2.800, um site com 91.15, outro com 3.800 e outro com 3.800 também. Eu quero instalar o AP Service Pack, instalar os patches somente para as 3.800 e 2.800. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai basicamente instalar nos locais que de fato precisam daquele patch, de uma maneira controlada, como vocês podem ver aqui. Sempre nos modelos 3.800 e 2.800, tá bom? Como é que eu faço esse processo, Wellington, para adicionar o AP Service Pack? Então eu clico aqui em Software Manager, APSP, adiciono o arquivo aqui do Service Pack, e aí eu posso colocar a distribuição aqui em 15%, por exemplo, ele vai fazendo essa distribuição de pouco a pouco, e ele vai distribuir somente para os modelos que de fato necessitam ali por site, por exemplo. Onde é que eu coloco a relação de sites? Você pode vir aqui e filtrar esses sites para todos os sites ou custom, né? Você pode selecionar os sites que você quer fazer aquela distribuição, por exemplo, de uma maneira mais controlada. Aí, uma vez que você faz essa distribuição, você vai vendo os APs upgrades, estatísticas de upgrade. Os APs que ele já fez o processo de instalação do Service Patch, e instalação do patch pontual para solução, correção de problemas pontuais naqueles modelos de AP, conforme eu expliquei para vocês. Tá bom? E aí, uma vez que você terminou, não esqueça de dar o commit, que aí de fato ele vai ativar aquele patch nos APs e vai entender que aquele é o padrão para aqueles modelos de APs que estão ali, seja 2.800 e 3.800, conforme a gente comentou, ele vai manter aquele patch, não vai fazer o rollback, tá bom? Ou não vai abortar aquele processo. Eu posso também desativar, tá? Uma vez que eu ativei esse patch, por exemplo, poxa, Wellington, acho que esse patch aqui me deu alguns problemas, que é raro, tá, pessoal? Então você pode selecionar aqui o Deactivate, basicamente ele vai remover esse patch na instalação de dentro dos APs, tá bom? AP Device Pack. Então, o AP Device Pack, pessoal, basicamente o AP Device Pack ele é tradicionalmente quando eu tenho novos modelos de hardware AP e eu tenho uma controladora que eu não gostaria de fazer o upgrade de software, eu posso ver se tem um AP Device Pack ali, por exemplo, disponível. Que eu instalo esse AP Device Pack, eu vou suportar esses novos APs e eu não preciso fazer o upgrade por completo na minha controladora wireless, planejar todo o upgrade e atualização de toda a rede. Eu basicamente instalo aquele AP Device Pack e já vou ter suporte àquele AP mais novo, por exemplo. É importante verificar se isso, se para aquela versão, desculpa pessoal, para aquela versão você vai ter esse recurso. Basicamente ele contém um impacto na sua infraestrutura, porque se eu tiver um novo hardware, eu preciso daquele hardware. Eu posso adicionar o AP Device Pack para isso, reduz o delay e eu tenho zero Network Downtime, porque basicamente estou instalando esse Device Pack. Quando chegar esse Access Point, o controller falou, opa, esse Access Point tem que ter essa versão aqui, tem que ter receber esse Device Pack aqui. Note que existe uma série de recursos que podem ajudar vocês no dia a dia.
Workflow da instalação do AP Device Pack, né? Que é um exemplo, tem o 3800.91.15 e basicamente eu adicionei um novo edifício. O que ele vai fazer? Ele vai um novo edifício com novos APs. Eu estou na versão aqui 17.3, não sei, ponto 4, por exemplo. Instalei esse Device Pack, ele vai poder receber esses APs novos, esses modelos mais novos mesmo nessa versão, tá bom? Aqui seria um exemplo para vocês terem essa visibilidade. Como é que eu faço esse AP Device Pack, Wellington? Mesma coisa, Administration Software Manager, APDP, clique em Add, seleciono, eu vou ter esse recurso dentro da controladora wireless. E aqui, quando eu clicar em Activate, ele vai instalar esse AP Device Pack como se fosse um hot patch. Ou seja, basicamente ele não tem impacto na controladora wireless, porque é como se fosse um hot patch que vai disponibilizar essa imagem para os APs mais novos, tá bom? E aqui basicamente eu consigo verificar se ele foi instalado e ativado dentro da controladora wireless como se fosse um hot patch, conforme eu falei para vocês. Depois, quando os APs ingressam na controladora, você consegue já ver que eles vão estar recebendo essa versão. E não esqueça de clicar em Commit. Para quê? Para você ter esse hot patch, esse AP Device Pack ativado dentro da controladora wireless. Tá bom? Headless N+1 Rolling AP Upgrade. Então, pessoal, vamos lá na parte do upgrade com N+1. Como é que eu faço esse controle dentro da minha infraestrutura, por exemplo. Seguimos aqui. Imagine, por exemplo, que eu tenho um ambiente com N+1 e eu quero fazer um upgrade aqui dentro da minha infraestrutura, certo? Então imagine que eu tenho uma controladora primária, uma controladora secundária com N+1, certo? Eu tenho aqui um Mobility Group, só um minuto. Eu tenho aqui um Mobility Group, é importante ter esse Mobility Group, tá? Configurado entre as controladoras wireless. Então tem a controladora primária, ela está na versão X. A controladora secundária está na versão X+1, ou seja, ela já está numa versão superior à versão que eu quero colocar dentro do meu ambiente. Eu tenho que ter esse Mobility Group configurado. Novamente, no N+1 eu expliquei isso para vocês anteriormente, tá bom? E basicamente o que vai acontecer? A controladora secundária já vai estar com a versão, a controladora primária vai estar sem a versão. Note, isso aqui é um N+1, elas não estão em cluster ativo standby, tá bom, pessoal? Como se elas tivessem dois data centers diferentes, ou no mesmo data center, mas sem um cluster ativo standby. Se tem dúvidas, volte no vídeo anterior em relação à alta disponibilidade nas controladoras wireless, tá bom? O que vai acontecer? O controlador vai selecionar automaticamente os APs que são candidatos para quê? Para fazer essa transição para a controladora nova e já receberem a nova versão. Quando o processo de upgrade se inicia, basicamente a controladora primária ela vai estar com a versão antiga ativa, porém a gente vai ter colocado a versão nova. Ela vai distribuir essa versão com pré-download para os APs, certo? E ela vai selecionar. Como assim selecionar? Ela vai falar, poxa, quais APs têm menos clientes conectados para eu poder mandar para a controladora secundária. Pouco a pouco ele vai mandando os APs para a controladora secundária para eles receberem a nova versão, por exemplo. Aí os APs vão e retornam à controladora. Uma vez que o upgrade foi feito, os APs eles vão fazendo a transição pouco a pouco. Então cliquei em play aqui, ele vai selecionando, pois esses APs têm menos pessoas conectadas. Aí ele vai fazendo a transição pouco a pouco para quê? Para os APs receberem a nova versão. Note que eu já fiz o pré-download. Lembrando que no AP eu posso ter duas imagens. Então lá eu tenho a imagem da primária e já fiz o pré-download da imagem da secundária. E aí a primária vai sinalizando, olha, você pode ir para a secundária. Você pode ir para a secundária, de acordo com a carga desses clientes. Note, pessoal, que é um processo bem controlado e bem interessante para você fazer no seu ambiente, por exemplo. Uma vez que todos esses APs estão na controladora secundária já com a versão nova, eu vou lá e posso pegar a primária e subir ela para a versão X+1, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Uma vez que a primária já estiver na versão X+1, como vocês podem ver aqui, as duas vão estar na X+1, eu posso redistribuir a carga dos meus APs. Olha que interessante. Então tem processos que eu posso fazer dentro da minha infraestrutura. Tá legal? Pô, Ayrton, mas eu não tenho ambiente N+1. Poderia subir uma controladora temporária aqui para poder fazer esse processo? Sim, pessoal, poderia, desde que essa controladora ela suporte a capacidade de APs que você tenha. E você tenha o recurso ali
Por exemplo, se for uma VM, você tem a licença de VM para você poder subir esse novo controlador. Tá legal? Mas é bem importante vocês entenderem os dois processos, com o SSO e também com o N+1, tá bom? Tá, Wellington. Mas como é que eu faço isso na controladora primária? Você pode fazer direto pela controladora primária. Então, na controladora primária, você tem um Mobility Group configurado entre elas, tá bom? Você vai jogar a imagem aqui, você vai selecionar o Hitless Upgrade e com o Hitless Upgrade ele já vai entender que o controlador com N+1 ele já deve estar na versão mais nova, tá? Você precisa preencher o nome desse controlador para quê? Para ele identificar, opa, esse é o controlador que está no meu Mobility Group aqui. Esse é o nome do controlador, então eu vou ter que mandar os APs, fazer o pré-download da imagem para os APs e mandar os APs para esse controlador aqui. Note que é um processo bem controlado, pessoal, que no seu dia a dia da sua operação, você consegue fazer ele um upgrade de forma controlada, tá bom? Um ponto importante, seja certo que a controladora N+1 já está pronta, ou seja, ela já está com as mesmas configurações, com as configurações de Policy Tag, Site Tag, IRF Tag, como eu expliquei no vídeo anterior, que elas estejam com N+1, que as configurações estejam similares em ambos os lados, para que na transição você não tenha nenhum tipo de problema de perca de políticas. Garantir que essa controladora N+1, ela já esteja com a versão mais nova também. Ter certeza que a controladora primária e a N+1 estejam no mesmo Mobility Group. E aí, o N+1 ele deve ser executado com uma imagem Golden, que é a imagem recomendada pela Cisco, por exemplo. E o Rolling AP Upgrade ele só é suportado com a controladora 9800. Tá bom? Tá, Wellington, mas eu poderia fazer esse processo usando o DNA Center? Sim, pessoal, você pode fazer esse processo usando o DNA Center também. Então, dentro do DNA Center, eu tenho a minha controladora primária aqui, por exemplo. Eu selecionei o Rolling AP Upgrade e o percentual de APs que eu gostaria que já fizesse essa transição, que eles já rebutassem já buscando a controladora secundária. Aqui eu posso clicar dentro de Actions, Upgrade Readiness. O que o Upgrade Readiness vai fazer? Ele vai verificar se tem um Mobility Tunnel com a secundária, ele vai verificar se tem um N+1 configurado, ele vai fazer algumas verificações interessantes para quê? Para ele estar seguro que tudo já está certinho para o Hitless Upgrade, por exemplo. E aí, uma vez que eu cliquei em Update Image, selecionando a primária aqui, como vocês podem ver, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o upgrade, vai mostrar o controle aqui do Rolling AP Upgrade, verificando os status em relação à transição. Quem saiu da controladora primária foi para a secundária, você consegue ter esse controle aqui e a visualização detalhada em tempo real do que está acontecendo ali nas controladoras, do que está acontecendo nessa transição. Tá bom? Versão de software recomendada. Pessoal, versão de software recomendada. Eu vejo que tem muitos vendors aí que você vai no site do vendor aí, você não consegue ver a versão de software recomendada, hein? Principalmente uns vendors aí que tem umas controladoras que você não sabe se você consegue colocar a versão X ou Y que vai impactar outros serviços. Então é importante vocês entenderem que a Cisco ela tem as versões recomendadas pelo TAC, onde o TAC faz uma série de testes e são as versões que normalmente o TAC vai recomendar para vocês, são versões que estão documentadas publicamente. Aqui é um exemplo. Eu tenho esse documento do TAC, tá? É um documento público, você pode colocar lá 9800 TAC Recommended iOS XE Version. E aqui ele já mostra, a versão recomendada é 17.94, tem que instalar esse SMU, esse patch para controlador wireless e o AP Service Pack se necessário, né? Se você precisar colocar algum access point específico, tá bom? Local para download, se vocês olharem, eu posso ir aqui no software, no site da Cisco. E aqui no site da Cisco também vai ter a versão recomendada 17.94A para as 9800, hoje é a recomendada, tá bom? Tem as unidades que os Access Points suportam, então por hora, eu estou na 17.3, será que se eu vou para 17.9 eu vou ter algum impacto? Veja o Release Notes, verifique o Release Notes e tenha segurança durante seu upgrade, beleza? E aí para fechar, pessoal, então usando esses recursos do ISSU, patches, Hitless Upgrade com N+1, vocês têm nas suas mãos as possibilidades de fazer o upgrade sem impacto na sua infraestrutura, com tranquilidade, com controle, fazendo todo um processo aí, usando a sua controladora 9800, que é um diferencial da Cisco, tá bom? E aí justamente você vai poder
evitar eventos não planejados, porque você tem um switchover, você tem um N+1 para uma redundância. Se você precisar instalar um patch, você não tem impacto na sua infraestrutura, dependendo do patch que você está instalando. O AP da IVSPEC, você pode distribuir isso por site sem precisar rebootar a controladora. O SSU para um upgrade simplificado e otimizado sem você impactar na sua infraestrutura. Ou usando o N+1, que é justamente você fazer o upgrade ali sem você ter impacto e ter um controle em relação à sua infraestrutura. Tá bom? E no próximo vídeo, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o Cleanair, identificação e mitigação de interferências. Como é que o Cleanair funciona? Como é que eu habilito ele dentro da 9800? Às vezes eu vejo algumas flags desabilitadas que, se tiver desabilitado na sua controladora wireless, é sinal que o seu Cleanair ele não está tomando nenhuma ação, tá? Então aqui eu vou explicar para vocês como o Cleanair funciona e como é que ele vai trabalhar dentro da sua infraestrutura, o conceito e também as flags que você precisa habilitar. Então, aguardem esse próximo vídeo. Tá legal, né? Mas você já se inscreveu e deu like? Já compartilhou com seus amigos? Já comentou para que eu tenha o seu feedback? É muito importante para mim, pessoal. O seu feedback, você compartilhar, você dar o seu like é muito importante para mim, para poder continuar esse trabalho com vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado, pessoal, a vocês que acompanham o Mobility Zone Brasil. Agradeço novamente e aguardem o próximo vídeo. Tchau, tchau.